Eu nunca pensava que um adventista, tinha que defender a igreja católica de um padre franciscano. Porque ele estava acusando a igreja de colocar Jesus branco para esconder do mundo que Jesus era negro. E olha que eu não sou católico. Sim. O que você acha dessa galera que tá na mídia, tá nas redes sociais, que acabam... eu ia falar contribuindo contra, mas não existe essa expressão, que acabam tirando as pessoas da fé. Não, paradoxalmente falando, contribuindo contra. Porque o jogador que faz o gol contra, ele está contribuindo contra, né? Eu vejo dois extremos aqui que nós devemos evitar. Todo mundo que está na mídia hoje, aí, seja na mídia digital, televisiva, e aqui, com todo respeito e humildade, vai aqui uma dica aos meus colegas que são teólogos e tudo mais. Um extremo que eu acho que devemos evitar é o extremo de você não deixar claro o que você acredita. Você entendeu? Do isentão. O isentão ou aquele que só fala coisas que vão agradar. Sim, perfeito. Você entendeu? Eu sou religioso, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou coisa, mas vou nos programas aí só pra falar de amor, de inclusão, blá, blá, blá. Não diz. Sem a parte do sacrifício e a parte da cruz, né? E com todo respeito, assim, por exemplo, eu não sou católico, mas eu conheço bastante as doutrinas católicas, que meu mestrado e doutorado foi na Universidade Católica. Eu vejo alguns padres falando algumas coisas nas redes sociais, nos programas, que eu falo assim, isso não é o dogma da igreja. Não é o que a igreja acredita. Mas ele nunca fala, nunca se posiciona daquilo, porque ele não quer ganhar pedrada. Mas então tem a ver com politicamente correto também. O cara não querer ser cancelado. Exatamente, também. Não quer ser cancelado. E Jesus falou, aquele que me negar entre os homens, eu o negarei. Então tem esse extremo daqueles que, para ser excessivamente corretos do ponto de vista político, politicamente correto, não ser cancelado, ele nega e fica ali flutuando. Eu lembro que uma vez num debate que eu tive que ir, eu nunca pensava que um adventista tinha que defender a igreja católica de um padre franciscano. Porque o que ele estava falando da igreja lá não fazia sentido. Ele estava acusando a igreja de colocar Jesus branco para esconder do mundo que Jesus era negro. Isso não foi verdade. E olha que eu não sou católico. Sim. Então tem esse extremo de você não deixar claro o que você acredita para não ser cancelado. E o outro extremo é o extremo de você pegar o que você acredita e colocar de uma maneira tão deselegante, uma discordância de maneira tão desrespeitosa, que você, assim, sabe, tá sendo um chato. Não dá vontade de te ouvir porque a sua arrogância fala mais alto. É o chatólico. É o chatólico. Então esse aqui é o contrário, é outro extremo. Ele não tem vergonha de dizer o que ele acredita, mas ele coloca o que ele acredita de uma maneira assim tão... soberba, tão, sabe? É prepotente. A pessoa se bota num pedestal. Olha, não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender Cristo. Aprendam com o erro de Pedro. Sabe de uma coisa? Não sei se já foram para Israel alguma vez. Não. Vou contar uma historinha para vocês do dia que vocês forem para Israel. As igrejas católicas mais bonitas e bem preservadas que estão em Israel são as que são de origem franciscana. Por quê? Não a dos cruzados. Com exceção da igreja de Santana, que fica ali no Betesda, em Jerusalém, a única igreja da época dos cruzados que está de pé, as outras estão de pé assim, Igreja de Santo Sepulcro. É um pedaço aqui que foi destruído, depois fizeram outro por cima, um monte de aglomerados de capelas que foram destruídos por guerras e mais guerras, e você vê no Santo Sepulcro, na Igreja da Natividade, você vê as marcas da guerra, da briga que aliás tem até hoje, porque uma parte da igreja é católica ortodoxa, outra parte é armênio, outra parte é católico romano, e às vezes você vê um padre brigando com o outro lá por causa de uma vassoura que foi colocada, a ponto que a igreja do Santo Sepulcro, quem tem que abrir e fechar a igreja todo dia é uma família muçulmana, porque os cristãos não se entendem para abrir a igreja do Santo Sepulcro. Gente, que loucura. Agora vamos mudar o espectro e vamos falar das igrejas franciscanas. São lindas, preservadas, bonitas, lugar agradável, da custódia de Terra Santa, que são as propriedades dos franciscanos. Aí você pergunta, qual a diferença histórica para dos franciscanos ser tão bonita, tão agradável, tão bucólica, e as outras igrejas sendo que são todas católicas? Quando São Francisco de Assis chegou lá, era a época das cruzadas, ali estava na mão dos muçulmanos, o líder muçulmano ouviu, está chegando um homem chamado Francisco, e ele tinha sido militar.
o pequeno francês, né? Francesco, o nome, ele tinha sido militar. Então já chegou a notícia. Chegou um militar aqui com um grande exército. Então eles armaram até os dentes para enfrentar mais uma cruzada dos cristãos. Quando viram ao longo do caminho, essa história é real, Francisco de Assis vindo com um monte de mulheres, crianças, gente pobre, gente humilde, com roupas rasgadas. Aí perguntou, onde está Francisco de Assis? Estou aqui. E onde está o seu exército? Aqui atrás de mim. E onde estão as armas de vocês? Ele mostrou a mão calejada. E o que vocês vieram fazer aqui? Servir a vocês. Como nos servir? Porque Jesus mandou servir o inimigo. A gente veio servir vocês. Resultado. Nunca foi derramado sangue numa situação dessa. Terras foram concedidas aos franciscanos que estão até hoje na custódia de Terra Santa. O que veio na base da espada, da violência, da imposição, não deu um bom resultado. Não estou dizendo que a gente tem que ser vaquinha de presépio e aceitar tudo. Não é questão de ser pacifista, né? Exatamente, mas assim, ter o bom senso de saber eleger minhas batalhas, o modo como ir, sabe? Sim. Não é nem por força, nem por violência do Senhor, mas pelo meu espírito. E as pessoas têm que aprender isso hoje na conversa. E tem uma frase, ela é atribuída a Santo Agostinho, mas não existe a fonte primária dessa frase. Então vou citar a frase, mas ela não é necessariamente Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Muito bom. Há coisas que a gente não pode ter opinião particular, já está sacramentado. Eu não posso ter uma opinião diferente da sua sobre o nazismo. Isso é hediondo e acabou. O crime é hediondo, não tem opinião particular. No essencial, unidade. Há coisas que você vai ter a sua vivência e eu vou ter a minha. Casuística. Em tudo, caridade. Muito bom. E essa coisa da dose, da força que você emprega, eu sempre pensei muito sobre isso, muito. E o Jordan Peterson tem uma entrevista em que ele fala algo que... Falei, caramba, é exatamente isso. Ele fala assim, você não pode ser fraco a ponto de a pessoa olhar pra você e constatar que você é fraco. Porque se você não for violento sendo fraco, isso não é virtude nenhuma. Porque afinal de contas você não tem a potência da força. A fraqueza atrai a agressividade. E a fraqueza, exatamente, homens fracos, que é diferente, por exemplo, de São Francisco. São Francisco não fez isso porque ele era fraco, é porque ele era mentalmente muito forte, inclusive. Que ele se submeteu àquilo. Porque do contrário, ele poderia ter proposto uma negociação, alguma coisa que saísse mais fácil ali pra ele e tudo mais. Mas o Jordan Peterson fala algo fantástico. Ele fala assim, se você tiver a potência da força, a potência da violência, a capacidade da violência, e por virtude não a usar, exatamente, aí você é verdadeiramente forte, porque todo mundo olha pra você e pensa assim, ó, se ele quisesse, ele poderia rebater. Uma pessoa que se cala, por exemplo, diante de uma coisa, de uma atrocidade muito grande, ela escolhe se calar, por exemplo, porque ela consegue ver benefícios futuros de conversão, etc e tal, de si mesma e do outro. Você sabe que ela poderia argumentar. Você sabe que ali haveria muito que ela pudesse dizer, mas ela escolhe não usar aquilo. Então, esse é o verdadeiro forte, é aquele que tem a arma. A espada está na bainha, mas a espada existe. Ele escolhe usar ou não usar. Eu acho isso fantástico. Por que Miguel não destruiu o dragão ainda? É porque ele não tinha força? Não, imagina. É porque não chegou a hora. É. Então a gente tem que saber também a hora, você entendeu? De agir. E Deus que está no comando. Estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Sim. Mas não é por força nem por violência. Ah, mas sem dúvida. É pelo Espírito. E o Espírito sabe a hora de agir. Como você colocou muito bem citando o Jordan Peterson. Quem é obrigado a usar a força porque é forte é o mais fraco. É o mais fraco. Porque ele não tem domínio sobre si. Exato. Nas artes marciais, essa é a primeira coisa que a pessoa aprende. Ela aprende a arte marcial e aprende a dominar a arte marcial. Exato. Quando ela é fraca.